Fala pessoal, eu sou a Sofia Fonseca, estamos começando mais um episódio do VersaCast, podcast do Versa Pré-Vestibulares. Hoje é a saideira da análise de obras do PAS 3, então estamos começando a nossa última análise dessa maratona de 56 obras. E a obra é Qual o Segredo da Linguagem Humana? Estamos numa obra textual, convidada é a professora Carla. Bem-vinda, Carla. Obrigada, Sofia. Eu acho que depois dessa você tá pronta para fazer a prova do PAS 3, pois né? Pois é, vamos fazer, né? Já estudei todas as obras. E o pessoal de casa certamente também tá pronto. Bom, aqui a gente tá trabalhando com uma obra que é diferente das demais, né? Porque a gente tem um texto que é um texto não literário. Então, todos os outros textos são textos literários, que teriam esse caráter artístico, de fruição, de encantamento. Aqui a gente tem um texto com uma outra intencionalidade, com outro propósito, que é o que a gente chama de texto de divulgação científica. Os textos de divulgação científica, eles servem, né, um gênero textual que está associado a, realmente, como o próprio nome já diz, tornar essa ciência uma coisa um pouco mais palatável, um pouco mais acessível para as classes leigas, que não são estudiosos da área. Legal, a gente tem outros textos na coletânea de obras de outras áreas que entram nessa categoria. Por quê? Porque normalmente o texto científico, né, o artigo científico, ele por exemplo... Ele não é palatável, né? Ele vai estar cheio de jargão, de nomenclatura muito específica. De referências. Nossa, fazer um artigo científico dá tanto trabalho. Vocês vão descobrir isso ano que vem, quando vocês estiverem na UNB. Quando vocês entrarem lá, vocês vão aprender. Mas, o artigo científico tem jargão, então não é uma coisa que você pega e você lê. Aqui, esses textos de divulgação científica, eles até podem trazer... Eles têm essa adaptação para isso. Eles até podem trazer uma especificação de nomenclatura e coisas do tipo, mas aí vai trazer definição. E essa linguagem um pouquinho mais simples, um pouco mais acessível, com o foco nas informações mais interessantes, né? E qual ciência que a gente está divulgando aqui? É uma ciência que... Isso é que é legal. Eu nem sabia que existia até que eu entrei no curso de letras, que é a linguística. A gente pensa, né? Ai, Carlinha, se eu quiser fazer letras, eu vou ficar estudando gramática. A gente não estuda quase nada de gramática. É uma matéria. Duas, na verdade. Desse jeito mais tradicional. Por quê? Porque a gramática ela é normativa. A gramática não é científica. Papum. A gramática é regra. A gramática não exige um debate, uma não, construção. Não tem metodologia. A gramática não descreve como a língua é. A gramática descreve como a língua deve ser. A área que faz o estudo científico da língua, a gente chama de linguística. Legal. Que é essa parte realmente metodológica que vai ter essa visão, que é mais tradicional das ciências mesmo. De eu ter uma metodologia de análise, de observação, de experimentação, essas questões mais específicas. Isso tudo entra na linguística. E ela se ramifica aí para várias. Sociolinguística, que estuda a relação da linguagem na sociedade. É uma coisa que a gente fala, mas não sabe o nome, né? Exatamente, que está associado aí ao preconceito linguístico. Regionalismo. Exatamente. Neurolinguística, que estuda como que a linguagem se relaciona com o cérebro humano, com as estruturas cerebrais, com as sinapses e coisas do tipo. Psicolinguística, como que a linguagem interfere a nossa própria visão individual. Então, eu tenho várias áreas aí que refletem. E aí, como o próprio título já diz, ele vai falar do qual o segredo da linguagem humana. O que é a linguagem humana? Legal. E a resposta é, a gente não sabe, tá? A resposta continua sendo uma pergunta. É isso, né? Qual o segredo? Pô, a gente não sabe, a gente ainda não tem essa resposta, porque a gente ainda entende pouco desse funcionamento cerebral. Mas ele vai começar apresentando duas vertentes, né? A teoria da gramática universal, que vai falar o quê? Cara, ela é uma teoria nativista. O ser humano nasce dotado de uma habilidade associada à linguagem. Que seria um caráter genético mesmo. Tem alguns autores que chegam a propor a existência de um genoma associado à linguagem. Então, o ser humano teria um gene específico que possibilita... Que causa essa habilidade. Isso, exatamente. Até, né, tem uma... Um pezinho na genética aí, que é conteúdo do PAS 3, tá? Olha aí. Tem até uma reportagem, né? Tem até um estudo que está sendo feito em relação a isso, de uma família que tem uma dificuldade de comunicação e, quando fizeram ali o mapeamento genético dessa família, perceberam que todos eles tinham uma deficiência, né? Uma mutação no mesmo gene. Eu tô aqui falando com a bióloga sem saber os termos específicos. Mas o importante é a fluidez do conteúdo. Estamos sendo compreendidas. Mas que legal. eu teria uma mutação, todos eles teriam uma mutação ali no mesmo gene. Então, será que esse gene, de alguma maneira, está associado com a nossa habilidade?
E a gente vai ter a teoria que são as teorias não nativistas, que vão falar o quê? Pô, não, a linguagem está associada a um contexto social, a uma questão ambiental. Então, para que um indivíduo, para que um ser humano desenvolva linguagem... Ele precisa de outros seres humanos Ele vai precisar de outros seres humanos falando. E aí, tem algumas questõezinhas técnicas dentro do texto que talvez, né, para quem não conheça da área da linguística, passe despercebido, mas toda vez que ele vai falar sobre aprender a linguagem, né, a gente nunca fala que a gente aprende a língua materna. Você adquire. Você aprende, sua segunda língua. Mas não é um aprendizado, né? Língua materna é adquirir. E aí, a proposição, né, que o Eduardo Sklas faz é justamente de uma comunhão. Talvez não seja tanto para um lado e nem tanto para o outro, que é talvez o que os estudos... um mix. Estão apontando, né? Talvez eu tenha uma carga genética dentro da construção humana que possibilite, né? Até porque os animais, ele fala muito isso, né? Os animais, eles não têm linguagem. Os animais têm comunicação, é distinta. Linguagem é exclusividade do ser humano. Por quê? O animal, ele consegue se comunicar, mas com uma riqueza muito menor de informações. Então, de complexidade, né? Um animal não consegue, por exemplo, por meio das suas formas de comunicação, passar sensação de presente, passado ou futuro. É só o presente. É tudo focado no presente. Então, se um macaco está se comunicando com outro macaco, é perigo agora. Não é teve perigo. Ai, menina, você não sabe o que aconteceu. Não, né? É uma fofoca. É perigo agora, né? Então, eu quero acasalar. Agora. É tudo associado a este momento. Enquanto a nossa linguagem possibilita aí, né, um monte de tempos distintos, um monte de outras complexidades, de informações hipotéticas, de coisas que não são reais, que trazem aí uma gama que é muito diferente. A diferença não é só no aparelho fonador. Se a gente pensa dentro do aparelho fonador, a gente se comunica... A gente tem muitas similaridades. Como os outros bichos, né? Então, a gente faz barulhos, né, como outros bichos, tipo papagaio, né? Macaco, né? A gente faz barulho utilizando nossa corda vocal e emulando, colocando aí, né, nossa língua, nossa boca dentro de uma determinada posição. Isso acontece, no mundo animal. Só que o conteúdo, a carga de conteúdo é diferente. Então, como é uma coisa que é só do ser humano, provavelmente eu tenho uma carga genética, provavelmente eu tenho uma disposição genética de fato. Algo que justifica essa exclusividade. Essa exclusividade é o que o autor apresenta. Porém, se eu pegar um ser humano e colocá-lo... isolar... ambientalmente, ele não vai desenvolver linguagem. Ou então, por que a gente desenvolve, né? Por que a gente adquire a língua que a gente adquire? Então, por que se é uma coisa genética, por que a gente não fala todos os mesmos idiomas? Por que quando eu nasci no Brasil, eu falo português? Porque eu fui exposta. O peso ambiental e sociológico é grande. Exatamente. Então, eu teria, né? Essa seria aí a breve conclusão, né? Da maior parte dos linguistas existe esse fator nativista, muito provavelmente, sim. Até porque, né, se eu pego outros organismos, se eu pego outros bichos... né, concretos. E coloco no mesmo ambiente, eles não vão desenvolver a mesma capacidade, né? Então, mesmo um papagaio ele não tem linguagem. Ele reproduz... Ele imita. O som, mas ele não sabe o que ele está comunicando, né? Essa é a parte engraçada. Essa é a parte divertida do papagaio, né? Então, seu cachorro, né? Eu converso com meus cachorros o dia inteiro, mas... Ele entende a sonoridade do que você está falando, mas não o significado. Eles não Ele respondem. associa, no máximo, que comer é ganhar comida. Mas, se eu pego um ser humano e coloco dentro de um outro contexto ali, ele também não necessariamente desenvolveria linguagem. Então, a gente não tem como ignorar o fator ambiental, né? E aí, essa é uma área de estudo que se conurba a parte da linguística com a neurologia, com os estudos do cérebro. Inclusive, foi uma notícia veiculada, um texto de divulgação científica veiculada na Super Interessante. Que legal. Que era uma revista que eu amava de paixão. Eu amava, adorava. Tinha coleções da revista. Nossa, isso não é nem palpável hoje em dia, você ter revistas em casa. É como você identifica que as pessoas são nerds, né? Nossa, adorava, Super Interessante. Coisa de nerdola. Aí a gente tá aqui, 2 professoras. Tudo se explica. Muito legal. E aí, só para referência, né, ele cita também um cara que é o gigante da linguística hoje em dia, tá? Que é o Noam Chomsky. Ele é um pesquisador lá do MIT,
né, do Massachusetts do Massachusetts Institute of Technology. E, pô, o MIT, a galera às vezes não tem noção, né? Pô, existe área, por exemplo, de linguística no MIT. Pensa só em tecnologia mais da tradicional, parte exata, computação. Mas ele não. E ele vai trazer justamente, né, a teoria de uma gramática universal. Que diria mais ou menos o quê? Existem, quando a gente pega as línguas humanas, todas as línguas... confluências, Tem né? confluências. Todas as línguas têm uma estrutura verbal. Toda língua. Toda língua tem verbo. Pra gente conseguir fazer essa gradação de passado, presente e futuro, é o mínimo, né? E aí, pô, a maneira como os verbos se flexionam, isso tudo varia, beleza. Mas toda língua tem sujeito. Toda língua tem alguém que força a flexão do verbo. Da base que se ramifica nas diferentes linguagens. Essa é a teoria dele, né? Tipo, que teriam traços comuns a qualquer linguagem humana. E que isso justificaria, talvez, uma carga genética. Por quê? Porque daí o ambiente somente não justificaria, né? Que depois de milênios de mudanças e transformações, essa estrutura se mantivesse semelhante, né? Talvez aí reforce essa teoria nativista. Legal. Também. Poxa, que... Essa área é muito legal. Interessante. E é um tipo de conteúdo que a gente não tem contato. Não. Eu só fui ter contato na faculdade. E tem várias perguntas que, tipo assim, a gente não tem respostas e me perguntam, tipo, existe pensamento sem linguagem? Porque você pensa... Nossa, você não pensa abstrato. Não, você pensa do seu idioma, mas e aí um bebê? Que ainda não adquiriu a língua. Ele pensa. Que legal. A gente não sabe. É irado. Nossa, muito interessante. Acho que foi uma das obras mais surpreendentes. Bom, encerramos, né? Nossa análise saideira. Que coisa boa. Obrigada, Carlinha, por todas as análises de obras. Obrigada, galera, pela nossa companhia aí com a gente, né? Foram uma jornada longa de 56 obras, 56 episódios. Então, aproveitem toda essa playlist gigantesca para estudar com profundidade. Sejam felizes nos estudos para o PAS e boa prova. Boa prova, pessoal. Tamo junto. Beijo. Até mais. Até a UNB.